E no Livro dos Espíritos nós estamos na questão 100, onde a espiritualidade traz, ou Kardec traz, as informações necessárias para nós conhecermos um pouco dessa classificação ou das características que envolvem todos os seres que estão vinculados a este planeta. E, sobretudo, nós estamos agora identificando algumas características desta segunda ordem. Uma segunda ordem, que são aquela, ou melhor, que é aquela ordem dos espíritos bons. Nós já vimos algumas características, né, desses espíritos. Como eu disse para vocês, nós elencamos aqui 13 características. Características essas que elas acabam se confundindo um pouco. Nós já vimos algumas, nós vamos ver o restante hoje. E aí vamos identificar cada uma das classes que compõem esta segunda ordem. Só para aqueles que precisarem e quiserem se situar, e sobretudo aqueles que estão chegando, a gente sabe que tem pessoas que estão chegando agora nos nossos estudos. No que diz respeito à escala espírita, o objetivo principal, pelo menos dessa leitura que nós estamos fazendo, é exatamente procurar proporcionar a todos nós subsídios para que nós comecemos a avaliar os nossos próprios comportamentos, a fim de que nós possamos ascender nessa escala. Porque, como nós vimos, na primeira, onde estão os espíritos imperfeitos, agora na segunda, os bons espíritos, e depois os espíritos perfeitos ou espíritos puros, nós temos essa necessidade de ascender. Mas vocês vão ver, inclusive temos outras questões logo adiante que Kardec vai explicar direitinho para nós, juntamente com a espiritualidade, como que funciona esse processo. Sim, por quê? Porque não significa que nós fomos criados lá como espíritos da terceira ordem, que nós somos criados espíritos imperfeitos e que a gente deve caminhar e atingir a perfeição. Não é bem assim. Por quê? Porque nada no universo pode ser taxado de imperfeito. Tudo o que Deus criou é perfeito. Então, nós não fomos criados lá imperfeitos para conquistar a perfeição. Não, nós fomos criados, nós veremos na questão 115, se eu não estiver enganado, que nós somos criados simples e ignorantes. É diferente de sermos criados imperfeitos. Mas nós estamos aqui estudando a escala com essa finalidade, identificar as características para que nós possamos agora, com razão, com inteligência, ascender nessa escala e atingir o topo mais alto e o mais rápido possível. Por quê? Porque, como nós vemos no livro Céu e Inferno, sofrimento, dor está relacionado exatamente com ignorância, está relacionado exatamente com falta de conhecimento, com involução ou com imperfeições, como diz Kardec no livro Céu e Inferno. Quanto mais imperfeições, mais sofrimentos nós experimentamos. Então, este é o principal objetivo de nós estarmos estudando e identificando nesta escala essas características, que nós vamos entender melhor com as outras questões adiante. Mas um outro detalhe que eu gostaria também de lembrar a vocês antes de adentrarmos especificamente nesta sequência das características é que, vocês viram, nós trabalhamos muito nos espíritos imperfeitos a questão das paixões, principalmente, a questão dos vícios e, sobretudo, nos espíritos ou nesta terceira ordem dos espíritos imperfeitos, há uma predominância muito forte da matéria sobre o espírito, que é a característica, poderíamos chamar de chave, característica chave para sermos considerados ainda incluídos nessa terceira ordem. Predominância da matéria. Já que nós, na segunda ordem, estamos falando da predominância do espírito. O interessante neste detalhe que nós estamos vendo, e a gente vai continuar ainda identificando, é simplesmente, gente, a questão do desejo. A gente vai ver, e vocês devem ter visto muito no Evangelho, a questão da beneficência, da própria benevolência, e sobretudo que aqueles que desejam sinceramente praticar o bem, serão os espíritos que estarão preparados para
a evolução e a progressão do nosso próprio planeta. Aliás, esse é o tema que nós estamos estudando nas segundas-feiras no Evangelho segundo o Espiritismo. A progressão dos mundos, essas diferentes escalas dos mundos, né? Do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, este desejo é algo que a gente deve entender. Eu não vou trabalhar aqui a questão do desejo, e principalmente para ajudar a diferenciar desejo de vontade. Exatamente por quê? Porque é um tema que vai demandar um pouco mais de reflexão, talvez a utilização de muitos exemplos. Mas quando a gente fala exatamente dessa preponderância do desejo de praticar o bem, que é a principal característica que nós precisamos desenvolver agora para nós ascendermos a essa escala dos espíritos bons, porque nós ainda estamos classificados como imperfeitos, é algo que a gente precisa analisar, inclusive em cima da frase de Jesus: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, gente, o desejo nada mais é do que aquela coisa que a gente sente lá dentro de nós, aquela coisa que nos impulsiona, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós queremos conquistar. Então, os nossos desejos, quando a gente começa a entender e começa a controlar, e sobretudo a gente começa a desejar mais o bem, nós vamos nos aproximando dos seres dessa segunda ordem ou dos bons espíritos. O detalhe é que os nossos desejos, infelizmente, ainda não são adequados. Às vezes a gente consegue, e aí o interessante dessa diferenciação do desejo com a vontade, às vezes a gente até consegue controlar a nossa vontade. Por quê? Porque a vontade já é algo que depende da nossa inteligência e do nosso raciocínio. Eu posso fazer ou não. Eu tenho vontade de fazer determinadas coisas ou não. Mas e o desejo? Não, o desejo é aquele algo íntimo que está lá dentro de você. Alguns vão dizer que pertence ao seu instinto, outros vão dizer que pertence ao seu corpo, outros irão dizer que é algo inerente ao espírito. Por isso que eu repito, nós não vamos aprofundar. Mas o desejo é exatamente aquilo que você tem lá dentro de você que te impulsiona. É um pouquinho diferente da vontade. Por quê? Porque a vontade é exatamente a utilização da sua inteligência e do raciocínio para conquistar aquilo que você deseja. Então, por mais que nós tenhamos a vontade de fazer o bem, ou a vontade de fazer exclusivamente o bem, nós ainda carregamos conosco desejos que estão ligados e vinculados ao mal. Este é o principal detalhe de nós que estamos aqui neste mundo de provas e expiações. Mas, vamos fechar essa questão aqui. Em outras oportunidades a gente trabalha melhor essa questão do desejo. Por quê? Porque ele vai estar muito ligado aos nossos próprios vícios, muito ligado às nossas paixões. Infelizmente, às nossas próprias paixões. Bom, então vamos seguir com essas características que Kardec traz aqui. Antes de dar sequência, é que o nosso companheiro Paulo Witter, ele colocou aqui no nosso chat, nas nossas conversas, que a gente estava falando exatamente também dessa questão do castigo, né? E ele colocou uma frase interessante, só que não deu para nós comentarmos naquela oportunidade que a gente estava encerrando o programa. E ele até lembrou aqui que castigo é algo que está relacionado com castidade ou com pureza. É só a gente buscar o radical da própria palavra ou sua origem etimológica, a gente vai ver. Então, se o castigo está relacionado com a castidade ou com a pureza, nós precisamos entendê-lo também dessa forma. Ou seja, castigo quando nós recebemos ou quando nós somos levados a agir de determinada forma, seja por prova ou por expiação, o objetivo é sempre a purificação. E não aquela ideia de castigo, não, Deus castigou fulano porque, por conta disso, por conta daquilo, ele está pagando aqui o que ele fez lá no passado. Não é bem nesse sentido. É no sentido de você buscar castigo, castidade, pureza,
purificar a sua própria essência. Esta é a função de tudo aquilo que nós estamos experimentando neste planeta. Por isso que nós falamos no início dessa necessidade de ascendermos na escala evolutiva. E como é que nós vamos ascender nessa escala evolutiva? Ah, mas eu tenho muita coisa que pagar. Calma. Não se preocupe com o que você tem que pagar. Por quê? Porque todo esse, aspas, castigo está ligado à própria purificação. É exatamente para que você possa pensar e analisar e desenvolver em você apenas e tão somente o desejo do bem, o desejo do amor. Porque enquanto carregarmos um único desejo vinculado ao mal ou às nossas paixões mundanas, nós estaremos com um pezinho na ordem dos espíritos imperfeitos. Sempre que tivermos um único desejozinho, e o que eu falo de desejozinho? Às vezes uma inveja, um ciúmes, uma vaidade, o orgulho, o próprio egoísmo, são desejos que nós possuímos dentro de nós que trabalham de forma contrária ao desejo da prática do bem, do amor e da própria caridade. Ok? Então, é porque o Paulo colocou essa frase e nós ficamos de comentar porque ele já colocou no finalzinho e não deu para nós falarmos sobre ela. Agora, sim, seguindo as características. Kardec vai dizer e trazer para nós também, depois dessa extensa observação de todos os espíritos que se comunicavam, das suas qualidades, das suas características, dos exemplos que eles nos deixaram, sobretudo exemplos que nós vamos estudar no livro Céu e Inferno, já estamos quase chegando na segunda parte. Ele diz que o amor que une os espíritos bons é uma fonte de felicidade. E é um tipo de amor que não tem nenhuma inveja, que não tem ciúmes, que não tem remorso, que não tem nenhum tipo de paixão que perturbe. Veja, nós estamos falando de espíritos bons. Quando a gente fala de espíritos bons, estamos falando de espíritos que a predominância do espírito sobrepõe-se à predominância da matéria. Então, quando a gente fala em amor, não é um amor material que nós conhecemos, é um amor sublime. Aí alguns vão querer dizer assim, então posso dizer que é igual o amor de mãe? Depende. Que tipo de amor de mãe você está dizendo? Como que é esse amor de mãe? Porque muitos de nós confundimos o amor de mãe com o apego de mãe, com ciúmes de mãe. Eu particularmente até evito muito falar sobre essa questão do amor, porque tem pessoas que acham que a gente tem uma ideia, uma visão muito pessimista. Infelizmente, nós, espíritos imperfeitos, nós não sabemos o que é efetivamente amor. Nós temos sim aquelas sensações gostosas, aquele prazer de estar com determinada pessoa, de ajudar determinada pessoa, mas amor é algo muito profundo, gente, que Kardec está dizendo aqui. O amor dos bons espíritos é aquele que não tem nenhum resquício de ciúme, de inveja, nada, de nenhuma outra paixão. E às vezes quando a gente vai falar do amor de mãe, a gente tem que tentar entender em qual característica ou em qual parte você está querendo extrair essa sublimidade do amor. Sim, tem alguns momentos que o amor de mãe ele chega a ser sublime, mas tem outros que a gente percebe que não passa de um apego. A própria forma de nós nos referirmos aos filhos. Geralmente a gente fala, a mãe fala o quê? O meu filho, o meu bebê, ou seja, aquela ideia de posse que ela passa, porque seu. Porque Deus naquele instante te confiou, mas ele não é seu. Ele foi emprestado a você. Será que, lógico, a gente não precisa dizer isso, mas será que pelo menos a gente pensa dessa forma? Quando a gente fala do amor de mãe,
Sim, aquele amor de mãe que deixa tudo para poder acompanhar o seu filho, esteja ele onde estiver. Como nós falamos naquele poema, né, que nós falamos do livro do Eliseu Florentino da Mota Júnior, que fala sobre o juízo, que a mãe fala que o amor dela é maior do que o amor de Deus, porque ela quer acompanhar o filho dela lá no inferno, enquanto Deus abandona todos os seus filhos ao sofrimento. Então, sim, tem determinados momentos que a gente pode dizer que, opa, este aqui é pelo menos uma parte do amor de mãe que é sublime. Mas tem outros que é complicado. Essa quantidade de piadinhas, por exemplo, que nós tiramos de sogra, é por quê? O que é a sogra? Ou por que existe uma certa ojeriza em relação à própria sogra? Ah, é porque ela quer dominar o seu próprio filho? Ela quer entrar em disputas com o filho? Então, a gente precisa entender que tipo de amor que é esse, e se esse amor traz consigo algumas paixões que são inerentes à nossa própria inferioridade. Porque o amor, ele sabe renunciar, por exemplo. O amor não é apenas doação. O amor é renúncia. O amor é exemplo. O amor é dedicação. Aliás, querem saber sobre o amor? Vamos lá na carta de Paulo aos Coríntios. Ele está lá, ele coloca um monte de coisas sobre o amor. O amor não é o tema da nossa exposição. A gente está falando exatamente da escala espírita. Tá? Então, só tome cuidado com isso. Mas o amor que Kardec fala aqui, que realmente caracteriza os bons espíritos, é exatamente esse amor. E é interessante quando Cosme Massi fala, por exemplo, que os anjos de guarda, eles estão numa ordem superior. Gente, vocês imaginem se nós tivéssemos um anjo de guarda ciumento. Você acha que ele conseguiria cumprir a sua tarefa, cumprir a sua missão? Imaginem, inclusive, se fosse, por exemplo, do sexo oposto. Então não tem como a gente pensar nessa ideia ou nessa hipótese de um amor realmente corrompido para você estar numa ordem superior ou nessa segunda ordem. Então é o que Kardec fala, o amor que une as criaturas nesta ordem são exatamente aquele tipo de amor que ele causa alegria e felicidade. E ele não pode gerar nenhum tipo de sofrimento. Tá? Ele não pode gerar nenhum tipo de perturbação. Ok? Beleza. Outra característica que Kardec fala desses espíritos é o seguinte, é que são espíritos que ainda precisam passar por provas. Tudo bem, Kardec não fala aqui passar por expiações, tá? Ele fala passar por provas. Mais adiante a gente vai identificar a diferença de provas e expiações. Mas por que ele ainda precisa passar por provas? É porque ele ainda tem alguns resquícios de influência da própria matéria. Ele ainda tem a necessidade de reencarnar. A gente vai ver mais adiante, salvo engano, questão 182, alguma coisa assim, 170 autoridade. Mas a gente vai ver algumas questões ali para frente. Quando Kardec pergunta o que é um espírito puro, aí ele vai dizer, olha, espírito puro é aquele que não precisa mais encarnar. E quem que não precisa mais encarnar? É quem não tem necessidade de passar por nenhuma prova. Que já superou todas as provas necessárias à própria matéria. Provas necessárias no que diz respeito à própria matéria. Então ele vai reencarnar sim por diversas vezes, ainda que esteja dentro desta segunda ordem, mas as suas características permanecerão, tá? Então ele tem que passar por provas sim. Por quê? Porque se ele não tivesse, ele já estaria na primeira ordem, que é dos espíritos perfeitos, que é dos espíritos puros. Tá? Então, tem gente que fala assim, eu sou muito bom, então não preciso nem encarnar mais nesse planeta. Opa, peraí, você pode ser bom. Você pode ser até superior, que a gente vai ver que é a escala mais alta, mais elevada dessa segunda ordem. Você pode ser um espírito superior,
Mas aí dizer que você não precisa mais encarnar, que você não precisa passar por mais provas, sinceramente eu acho muito complicado se nós estamos vinculados nesse planeta. Dificilmente nós estamos preparados para dar um salto. Gente, o nosso planeta, ele encontra-se elevado à categoria de provas e expiações há mais ou menos 10 mil anos. Mais ou menos. Depois dos planetas de provas e expiações, segundo a escala apresentada por Kardec, e a gente vai continuar vendo isso no Evangelho segundo o Espiritismo na segunda-feira, depois dos mundos de provas e expiações, eu tenho mundos de regeneração, eu tenho mundos felizes, e depois eu tenho os mundos celestes ou divinos. Nessa escala relativa que Kardec nos passa. Tá? Então vejam, provas e expiações, onde nós estamos, regeneração, felizes, e aí depois celestes ou divinos. Espíritos que não precisam mais encarnar são aqueles espíritos que estão nos mundos celestes ou divinos. Ou seja, a gente ainda tem que passar pela regeneração e pelos mundos felizes para falar assim, eu não preciso mais passar por provas, eu não preciso mais passar por reencarnações. Então, Kardec coloca, os espíritos bons, eles ainda vão experimentar provas, porque vocês vão ver, característica dos mundos felizes, predomina o bem. Se predomina o bem, é porque ainda existe o mal. Lógico que numa escala e uma forma diferente. Porque a gente falar em mundos felizes, nós estamos falando em mundos bem menos materializados do que o nosso. Nós somos ainda muito matéria, muito materializados. A gente não consegue divisar sequer o mundo espiritual à nossa volta. Então, tem um longo caminho ainda a percorrer até chegar nesse patamar para dizer, eu não preciso mais encarnar, eu não preciso mais passar por provas. Depois, Kardec vai dizer que os bons espíritos são aqueles que suscitam apenas bons pensamentos. E também são aqueles seres que desviam os homens da senda do mal. São aqueles que protegem os que se mostram dignos de proteção e neutraliza a ação dos espíritos imperfeitos. Só abrindo parênteses, o Paulo está entrando aí. Paulo, no início nós falamos sobre aquela frase sua, tá? Nós comentamos aquela frase que você deixou no nosso último programa, castigo, castidade, pureza e o objetivo que é exatamente a purificação. Fechando parênteses e voltando. Veja, os bons espíritos são aqueles que suscitam bons pensamentos. Por isso que, como diz Cosme Massi, numa conclusão muito lógica, quando eu vou ou um anjo da guarda, ele tem que ser de uma ordem superior. Então só vai ser anjo da guarda quem for bom espírito. Por quê? Porque os bons só podem suscitar bons pensamentos. Aí tem gente que às vezes pergunta assim, mas se uma mãe desencarna e ela pode ser o anjo da guarda do seu filho? Gente, anjo da guarda provavelmente não. Se ela tiver características ainda de seres imperfeitos. Mas ela pode assistir? Ela pode assistir. André Luiz traz inúmeros exemplos disso para nós. Nos seus livros. Vou ali, vou assistir, vou ajudar determinada pessoa da minha família. Mas aquilo significa que você é um anjo da guarda? Não, você não é um anjo da guarda. Mas você é um espírito que se interessa por alguém. E nem sempre você está preparado para resolver todas as situações. Daí você fica exatamente, como é que nós podemos dizer? Naquela ligação com a colônia espiritual, com os amigos mais avançados. Tá? André Luiz tem um exemplo no livro dele, agora eu esqueci o título do livro.
de um trabalhador do nosso lar que já estava no nosso lar trabalhando há 20 anos. Aí, vou abrir um outro parênteses, né? Às vezes tem gente que acha que só porque está lá no nosso lar é espírito evoluído. Não, gente. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Tudo que está à nossa volta, ele diz respeito a provas e expiações. Inclusive as colônias espirituais, elas estão repletas de espíritos com as mesmas características desta imperfeição. Ali existem espíritos que estão em dúvida, que não sabem ainda o que fazer, que precisam expiar faltas. Então, tinha um trabalhador do nosso lar que já estava lá há mais de 20 anos no nosso lar, trabalhando. Aí de repente ele veio porque a sua filha estava passando por um momento difícil, principalmente relacionado à saúde. Aí o que aconteceu? Ele ali acompanhando a família, acompanhando a sua filha, ele percebeu, né, que o seu genro infelizmente não estava cuidando muito bem dela. E quando ele percebeu que o genro estava justamente numa balada e tal, segundo ele, desrespeitando a sua filha que estava doente em casa, o espírito que há 20 anos já trabalhava no nosso lar, ele partiu para cima em espírito, ele partiu para cima do genro e começou a socá-lo. Veja para vocês verem que coisa realmente interessante. Aí você vai falar, mas um espírito? Sim, um espírito fez isso. Mas por quê? Porque ele tinha sua característica de imperfeição ainda. Não é porque ele estava no nosso lar que ele já era um espírito, que ele já era um anjo da guarda. Então ele veio para poder ajudar. E ali é lógico, qualquer coisinha, vamos comunicar com quem tem condições de melhor auxiliar. É só para a gente exatamente ver ou identificar essa questão, esses detalhes de suscitar bons pensamentos. Então, quando se fala em anjo de guarda, nós temos que falar de espíritos que estão numa ordem superior. Deixa eu só dar uma olhada aqui nesse comentário que o Alex colocou aqui. A gente sente muito isso, Alex, aquilo que você está falando aí. O Alex está falando exatamente dessa ligação forte que ele tinha com a sua esposa e do carinho que os envolvia. Então, gente, igual ele está falando, igual nós falamos também a questão do próprio amor. Nós temos muitos lampejos exatamente deste amor. Quando a gente tem esse desejo, quando a gente já começa a desenvolver essa vontade de fazer o bem, a gente vai ter esses lampejos sim. Em determinados momentos o nosso amor vai ser sublime. E isso é um aprendizado e que a gente possa e consiga levar aquele exemplo para todas as nossas relações. E aí sim, Alex, nós vamos conquistar aquele amor puro e verdadeiro. É assim que funciona, é treinando. E as mães fazem esse treinamento constantemente. É lógico que às vezes ela não consegue fazer isso a vida inteira. Ou uma existência inteira, porque vai ter um problema aqui, vai ter uma dificuldade ali, mas é um treinamento exatamente para a conquista deste amor ou desta pureza de sentimentos. Aí, o Paulo está lembrando aqui, o livro é Sexo e Destino, de André Luiz e Chico Xavier. Bom, então, os bons, como diz aqui Kardec, eles sempre vão suscitar bons pensamentos. E aí vocês podem ver, lógico que a gente fala sempre disso. É difícil nós conseguirmos estabelecer, como é que nós podemos dizer? Estabelecer uma classificação perfeita de quando nós estamos encarnados, porque esta persona ou essa máscara que nós temos, ela dificulta um pouco. Por isso que a gente tem dificuldade, inclusive, do autoconhecimento, como nos diz Santo Agostinho. Mas você já começa a identificar em algumas pessoas, aquela pessoa ela só suscita bom pensamento, ou aquela pessoa ela está no caminho do bem. Mas alguém chegou para você, por melhor que seja, falou alguma coisa que não está relacionada com a prática do bem, você fala, essa pessoa ainda carrega consigo desejos maldosos, vamos chamar assim. E aí, realmente, é só para a gente ir identificando. E nós? Quando nós suscitamos alguma coisa para alguém, alguma ideia, que tipo de ideia vocês suscitam?
É aí nesse ponto que eu queria chegar. Se a gente precisa fazer um exercício, como diz o Paulo aqui, né? Prenúncios do amor. Se a gente precisa ter esses prenúncios do bem, da caridade, o que nós suscitamos, por exemplo, aos outros. Faça uma análise, a gente já está fechando aqui o nosso programa de hoje. Faça uma análise, você na sua família. Que tipo de pensamentos você suscita à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais, à sua sogra? Que tipo de pensamentos você suscita a eles? Que tipo de pensamento você suscita aos seus vizinhos, aos seus amigos? Aqueles que você ainda reconhece ou eles te reconhecem como inimigo. Que tipo de pensamento você suscita, ou pelo menos você tem em relação a eles? Que tipos de pensamentos vocês têm em relação aos políticos do nosso país? Estou só jogando isso aqui para quê? Para a gente começar a vigiar os nossos próprios pensamentos, se nós estamos querendo ascender a esta segunda ordem. Se a gente responde aí, infelizmente, suscitamos ainda alguns pensamentos não muito bons, é hora de nós começarmos a fazer uma reviravolta na nossa vida. Se nós queremos realmente ser bons, passemos a suscitar apenas e tão somente bons pensamentos. É assim que funciona. Por isso, repito, a apresentação dessas características de uma forma bem detalhada, posso assim dizer, porque a gente está separando mesmo essas informações de Kardec para facilitar esse entendimento e, por que não, para facilitar a própria prática. Bom, nós já estamos aqui ultrapassando o nosso tempo. Peço desculpas a vocês exatamente por isso. Fica aqui o convite para depois na página do Facebook do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui de São Sebastião do Paraíso, entrarem e participar dessa comemoração da 22ª semana. Um abraço a todos vocês, uma excelente noite, muita paz. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque aí, a gente vai conversando, nós vamos discutindo, nós estamos fazendo uma leitura e uma leitura em conjunto. Por favor, tá? Fiquem bem à vontade. E até o nosso próximo estudo. Amanhã fica aqui o convite para nós estudarmos o livro dos médiuns, também dando a sequência aos tópicos onde nós estamos. Mais uma vez, obrigado, uma excelente noite e muita paz a todos vocês.